é pela fé. Minha casa será de bênção. Você pode declarar com toda a sua fé: minha casa será um pedaço do céu. Aleluias, do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Nela estarão reunidos adoradores. Que só exalta o seu nome. que só exaltam Ao Deus verdadeiro e fiel. Oh, minha casa será reconhecida como um lugar de milagre, de adoração, milagre de oração, onde Jesus tem prazer, onde o Espírito Santo habita, onde há amor e vida. Assim é a sua casa pela fé. Declare, meu irmão, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Peça a Jesus de fazer isso, meu irmão. Faça do meu coração, sua casa todo dia. Esteja à vontade, meu Deus, de pra ficar e nunca mais partir. Nossa casa do dia receber, nunca mais saberá. Aleluia. Sente, então apresente a sua casa a Ele, apresente sua família a Ele e diga: assim será minha casa. Diga: minha casa será uma casa de bênção, hoje, amanhã e todo sempre, com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém, digam graças a Deus e vamos aplaudir a Cristo, porque assim será a sua casa, meu irmão. Graças a Deus, amém? Pode sentar, graça e paz a todos. Na presença do Senhor, é bom estar na presença de Jesus, adorando e buscando a sua presença, amém, meus irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse. Nós estamos realizando aqui um estudo do Apocalipse aqui nas quartas-feiras, meus irmãos, tá uma bênção. Hoje chegando a nossa quarta lição, pessoal, quarta lição do nosso estudo do Apocalipse, né, pessoal? E eu diria que a gente nem chegou no limite de tanta coisa boa que temos para aprender sobre o Apocalipse, amém? Então vamos lá, vamos para o Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. Vamos dar uma lidinha aqui. Estamos no nosso estudo do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, amém? Vamos lá? Essa é a nossa lição número 4, tudo bem? Vamos ler então, capítulo 2, versículo 8, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, ou melhor, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e o que, irmãos? E reviveu. Aí ele diz mais: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí o versículo 11, ele completa o texto e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda, o que, irmãos? Da segunda morte. Amém? Pastor, qual é a mensagem de hoje após essa leitura? A mensagem de hoje sobre o Apocalipse que nós vamos estudar é sobre o que é essa segunda morte. Porque aqui está falando de uma igreja rica espiritualmente falando, pobre talvez financeiramente, nas suas condições, mas rica
no Espírito. E o Senhor estava falando que essa igreja aqui, meus irmãos, se fosse fiel até o fim, receberia a coroa da vida. Diga amém. Amém, irmãos? Isso aqui é lição para a gente. Não importa se para o mundo nós somos motivo de chacota, não importa se para o mundo nós cristãos ou evangélicos ou crentes em Jesus, né, se não temos muito valor para eles, amém? Mas importa que sejamos fiéis a Deus até o fim, para que venhamos receber a coroa de que, irmãos? Da vida, amém? Quando a gente chegar na glória, você vai estar aqui, meu filho, a tua coroa, amém? A coroa da vida, amém? Mas a mensagem de hoje, que eu quero trazer sobre o Apocalipse, a gente escutar mais a fundo, é sobre o que é a segunda morte. Porque veja que ele fala aqui, no finalzinho do versículo 11, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, que é para todas as igrejas. Apesar de ser uma carta dirigida à igreja de Esmirna, mas é uma carta para todas as igrejas de Cristo, que segue a Cristo, somente a Cristo. Aí ele diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pastor, o que é a segunda morte? Eu quero trazer hoje um entendimento sobre isso, amém? Sobre a segunda morte. Pastor, quer dizer que a pessoa morre uma vez, nasce de novo, aí morre de novo? Como assim? Ou o crente nasce de novo, mas não morre de novo? Como é que é isso? O que é a segunda morte? A primeira morte nós sabemos, é aquela que a pessoa nasceu, cresceu, né? Como diz a regra, né mesmo? Você nasce, cresce, reproduz, envelhece, chega a hora, você parte. É a primeira morte. Essa todo mundo passa, a não ser aqueles que tiveram a alegria de ser arrebatados por Jesus no arrebatamento da igreja, amém? Fora esses, amém, que tiveram essa alegria de estarem aqui no dia do arrebatamento, a maioria das pessoas, ninguém vive para sempre, né? Amém? A primeira morte é a mais comum, todo mundo sabe. A segunda morte, o que é? Será que é nascer de novo e depois morrer de novo? Como é que é isso? Amém? Como é que funciona essa questão? O que é a segunda morte à luz da Bíblia e à luz também do Apocalipse? Bom, primeiro é bom deixar claro que essa segunda morte não tem nada a ver com reencarnação. Isso não existe biblicamente, não há base bíblica para essa teoria, amém, espírita, para reencarnação. A Bíblia não dá nenhuma base para isso. Ao contrário, a Bíblia mostra em Hebreus, capítulo 9, e é bom a gente ler, que se alguém falar, olha, está vendo? Que a pessoa nasce de novo, morre segunda vez. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você vai entender daqui a pouco o que é a segunda morte. Mas antes de eu explicar sobre isso, vamos para Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, para a gente entender que reencarnação não existe na Bíblia, não faz parte da Bíblia, não tem base bíblica, na Bíblia, né? Bíblica, né? Isso é uma teoria, eu diria até demoníaca, para a pessoa achar que não tem problema não. Fiz tudo errado nessa vida, aí quando morrer vai passar pela petição, vai ficar sofrendo um pouquinho no abismo, e depois vai nascer de novo para ter uma segunda chance. Até alguns países e religiões que acreditam que a pessoa, dependendo do que fez na vida, pode nem nascer mais como um humano, pode nascer como um rato, pode nascer como um elefante. Isso aí é algumas leis hindus, indianas, tem essas visões tudo errado, né? Não faz sentido, entende, pessoal? Mas vamos lá. Por quê? Vamos à luz da Bíblia mostrar por que a Bíblia já corta de vez essa visão de reencarnação. Capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Repetindo mais uma vez a leitura: e como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes, irmãos? Uma vez. Vindo depois disso, o que vem, pastor, depois que a pessoa morre? O juízo. Então, pastor, mas a Bíblia fala em Apocalipse da segunda morte. Eu vou lhe explicar o que é a segunda morte à luz da Bíblia. Não é nascer de novo, não é reencarnar de novo e morrer de novo segunda vez. Não é isso.
explicar o que é à luz da Bíblia daqui a pouco. Amém, meus irmãos? O assunto é um pouquinho complexo, mas é fácil, só prestar atenção. Amém? Mas aqui está claro que é o homem que nasceu, o homem, mulher. Você pode falar homem porque o homem foi feito primeiro, então às vezes a Bíblia fala o homem, mas aí você fez o homem e mulher. Amém? Ambos. Nasceu, amém? Morreu. Aqui nessa terra só nasce uma vez, só morre uma vez. Não nasce de novo aqui como reencarnação. Está escrito. E depois disso vem ao juízo. Repetido, e como aos homens está ordenado por Deus morrerem uma vez, vir depois disso o juízo. Acabou. Não tem essa de reencarnação. Amém? Entendido? Hebreus 9, 27. Pastor, então o que é a segunda morte? Vamos agora para Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Vamos voltar para Apocalipse. Então o que é a segunda morte afinal? Que a Bíblia fala que existe. Vamos ler então. Se não é reencarnação, claro que não é. A gente já viu em Hebreus 9, 27 que não existe reencarnação, porque o homem foi ordenado por Deus nascer uma única vez e morrer uma única vez. Amém? Aqui nessa terra. Mas vamos lá. Capítulo 20, versículo 6. Vamos ver o que fala aqui sobre segunda morte. Bem-aventurado, Apocalipse 20, versículo 6, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão o que, irmãos? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém, irmãos? Então, pastor, então existe ressurreição? A ressurreição existe. Amém, irmãos? De um corpo glorificado. Aqueles que já dormiram no Senhor ressuscitarão num corpo glorificado e serão para Deus como sacerdotes. Amém, meus irmãos? Como aqui está descrito. Amém? Aí ele fala assim, ó: e estes não terão sobre ele o poder da segunda morte. Aqueles que morreram em Cristo do Senhor, essa segunda morte não vai chegar para ele. Não vai chegar para ele, pastor, a segunda morte. Então o que é a segunda morte? Vai chegar lá. Vamos ainda para Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. Quem já achou aí, diga amém. Está na mesma passagem, né? Vamos lá. Agora você vai entender o que é a segunda morte. Versículo 14. E a morte, que a morte é um espírito, tá, pessoal? É um espírito, tá? E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Olha a resposta agora. Olha a resposta aí no texto. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Então o que é a segunda morte, pastor? O lago de fogo, que é pior do que o inferno. Existe o inferno, que eu diria que é uma sala de espera. Digamos, uma pessoa que morreu e não quis saber de Deus, rejeitou a Cristo, rejeitou a palavra de Deus, a oportunidade que Deus deu a essa pessoa. Aquela pessoa rejeitou, aí morreu, não quis nada com Deus. Onde é que ela está agora? Pastor, a alma dela, a alma dessa pessoa está numa sala de espera chamada inferno, e essa ainda não é a última sala. Aí a última sala é o que? O lago de fogo. Esse é o último lugar que vão as almas dos perdidos, assim como a morte, assim como o inferno. Entende? Aí ele diz: todos esses, aí para esse lugar vai Satanás, seus demônios, para esse lugar vai os que rejeitaram a Cristo. É a segunda morte. Aí ele completa e diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele, agora olha lá, então está explicado agora o que é a segunda morte, não é isso? Então esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, está vendo? Foi lançado aonde? No lago de quê? De fogo, que é a segunda morte. Entendeu agora, irmãos? Quem entendeu agora o que é a segunda morte? Entendeu agora o que é a segunda morte? Então, pastor, quer dizer que a alma ali acabou, morreu, lançou no lago de fogo, e aí acabou a alma? Não.
O lago de fogo, pessoal, o lago de fogo é um lugar de tormento eterno, onde vai parar o diabo, Satanás, o próprio inferno vai ser lançado pela morte, vai ser lançado lá porque não vai existir mais morte, amém? E vai também as almas daqueles que rejeitaram a Cristo. Ou seja, a segunda morte, gente, é a separação eterna da salvação, não tem mais chance. O lago de fogo é o último lugar que vai as almas daqueles que rejeitaram a Cristo. Por isso é a segunda morte, porque depois que for para lá, nunca mais a pessoa terá chance de redenção. O lago de fogo é o fim para aqueles que rejeitaram a Cristo. Mas eles deixam de viver? A alma é eterna, mas vai ficar em tormento eterno para sempre. Então ali é o fim de todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Então por isso que é chamada a segunda morte, porque é ali que é o fim de todos que rejeitaram a Cristo como seu Salvador. Entende agora? Então, pastor, o que eu tenho que fazer para não ir para esse lugar? O versículo 15 já responde. O que eu tenho que fazer, pastor, para eu não ir para o lago de fogo, a segunda morte? Porque já basta morrer aqui, depois morrer a segunda morte, que é ir para o lago de fogo. O que eu tenho que ter, pastor? O que eu tenho que fazer? O texto diz que quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você tem que buscar entregar tua vida para Jesus, aceitando como seu Salvador, batizando-se, você recebendo o batismo que ele mesmo ensinou, que Jesus ensinou. Ele disse: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Ah, mas eu fui batizado bebezinho, poxa, desse tamanho. Não, bebezinho, como é que o bebê vai crer em quem? Ele não sabe nem que ele existe. O bebê não sabe nem que ele mesmo existe. Entende agora? O bebê é inocente, o bebê não tem, ele já é salvo, né? Ele já é salvo pela sua própria inocência, amém? O bebê não tem pecado algum, amém, meus irmãos? Se um bebezinho morreu, é um anjinho, vai para agora direto, né, pessoal? Não tem coisa que ele é anjo, não, é como se fosse um anjinho, né? No céu, ele já nasce com o corpo glorificado, amém? Aquele bebezinho já é salvo, pessoal, amém? Então, porque não tem pecado, o pecado é um bebezinho, amém, irmãos? Enfim, não conheceu nem o pecado. Entende? Mas enfim. Então, o batismo de criança não é válido pela Bíblia. Então, se alguém for batizado de criancinha, não tem salvação para garantir salvação para isso. Tem que passar pelo batismo que Jesus ensinou, que é aquele que aceita Jesus como Salvador, que se arrepende dos pecados, que entrega a vida para Jesus, amém? E aí o pastor vai lá e pergunta se a pessoa tem consciência disso mesmo, aceita, tem certeza disso. Que é um casamento com Jesus, amém? É uma aliança com Jesus que a pessoa faz ao se batizar. E aí a gente vai lá e batiza a pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que acontece o batismo, o nome dessa pessoa é escrito aonde? No livro da vida, amém? Ah, pastor, essa pessoa morreu, não deu tempo de se batizar. Aí é uma exceção, entenda. Toda regra, existe uma exceção. Amém, meus irmãos? Toda regra existe exceções. Nunca pense que nunca vai existir. Claro, tem exceções. Tem exceções. Amém? Então, naquela exceção, por isso que a gente tem que observar a Bíblia, né? Observar a Bíblia para não cometer erro. Amém, irmãos? Quando você observa a Bíblia, você consegue sair até mesmo com uma escravidão. É quando você, talvez você pensa. Tem uma senhora que falou assim, estava falando que ela teve uma visão, que foi para o inferno, não sei o quê, e que encontrou muita gente lá, que até ia para a igreja, mas que foi para o inferno porque depilava o sovaco, depilava a perna. Pelo amor de Deus, irmão, isso é higiene física. Pelo amor de Deus, que cortava o cabelo, pelo amor de Deus, isso é higiene, cuidado pessoal, não tem nada a ver. Isso é um jogo que não está na Bíblia, irmãos. Amém? Mas ela disse que viu lá gente que era evangélico e tal, e estava lá, por que, Senhor? Estava lá na igreja. Dizia ela que na visão, Deus dizia, porque ela se maquiou. Pelo amor de Deus. Ou então porque ela usava calça. Ela chegou a falar esse absurdo, que ela usava calça, que calça é roupa de homem, e homem tem que usar, mulher tem que usar roupa de mulher, e calça, pelo amor de Deus. Então vamos dizer, os apóstolos de Jesus e Jesus estavam tudo errado, porque a Bíblia diz que a mulher trocou nos vestidos de Jesus. Jesus usava um vestido,
E para nós hoje, vestido é roupa de quem? De mulher, né? Vestido é roupa de mulher, não é isso, irmãos? Não é verdade? Mas Jesus usava vestido. Não, a cultura daquela época, existia o vestido de homem, existia o vestido de quê? De mulher. Existem calças de homem, existe a calça de mulher. Amém, irmão? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Amém, pessoal? Então não vai por essa loucura não. Cuidado, tem muita coisa louca por aí que não está na Bíblia. Então toda regra tem exceção, tem exceções. Se a pessoa, digamos, está no estado final daquela pessoa, num hospital, por exemplo, um leito de dor, e ela aceita Jesus ali de coração, ela pode ser salva naquele último momento. Que foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. O ladrão na cruz não podia mais descer da cruz para se batizar. Então, mas ele estava arrependido. Ele estava arrependido e reconheceu o pecado dele diante de Jesus, assumiu que era um pecador, amém? E reconheceu a santidade de Jesus. Ele disse: este aqui é santo, não fez nada para estar aqui pagando. Nós não, nós erramos. Ele disse: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Aí Jesus falou: o quê? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Amém, pessoal? Quer dizer, na hora que aquele ladrão se arrependeu, fechou os olhos, acordou na glória. Diga amém. Amém, meus irmãos. Quem está entendendo, pessoal? Olha, por quê? Porque se arrependeu, mas não teve tempo para se batizar. Mas aqueles que têm oportunidade de se batizar, tem que se batizar para ter o nome escrito aonde? No livro da vida. Tem que passar pelo batismo. Tem que passar, tem que pregar a vida para Jesus, porque essa é a regra básica, né? É você aceitar Jesus como Salvador, como ele diz, e quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Tem que passar pelo batismo, tem que confessar Jesus como Salvador, publicamente, declarar o Senhor de Jesus mesmo, e se batizar mesmo em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, meus irmãos, seu nome vai ser escrito no livro da vida, e aí naquele grande dia, quando o Senhor abrir o livro, você estará salvo para a glória do Senhor. Amém? Bom, mas falando aqui mais sobre o Apocalipse, vamos ler o versículo de número 11, amém? Para a gente entender mais sobre como é que vai ser o grande julgamento, tudo mais. Vamos ler um pouco mais, só para a gente fechar aqui. Bom, versículo 11. E vi um grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Está vendo? Que é o livro da vida. Esse é o livro que a gente tem que estar com o nome lá. A pessoa que entregou para Jesus está com o seu nome lá, tá, pessoal? Amém? Não sei que isso vá para o pecado, vá para o mundo, né? Abandone a fé. Amém? Mas vamos lá. Aí ele disse que e abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Ou seja, também existem outros livros. Existe o livro da vida, que é o livro de quem está salvo. Nesse livro está lá o nome de quem está salvo. Amém? Está lá no Cordeiro de Deus, só ele pode abrir esse livro. Amém? É um livro que só o Cordeiro pode abrir. Amém? E está também, ou melhor, e tem outros livros, no plural, e abriu-se outros livros, olha lá, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então existem outros livros, que eu acredito que esse é o livro da vida de cada ser humano, que um dia nasceu nessa terra. Amém? Cada ser humano que um dia nasceu nessa terra, existe um anjo do Senhor que vai escrever a história daquela pessoa. Nasceu assim, ouviu a palavra no dia tal, mas rejeitou ou aceitou. Amém? E ali vai dar tudo escrito ali. Tudo que a pessoa fez e deixou de quê? De fazer. E numa questão de minutos, de segundos, a pessoa vai saber toda a oportunidade que ela teve. Ela vai passar como um filme na mente dela, e ela vai saber de tudo que ela fez, deixou de fazer, porque a pessoa esqueceu. Não, Senhor, não, vai passar tudo por escrito, né? Ali, tudo por escrito, ou como um filme na mente dela, na memória dela, para que ela saiba o porquê que está sendo salvo, porquê que foi condenada e tudo mais, né? Vamos lá. Aí ele diz, versículo 13: e deu
mar os mortos que nele havia. Olha aí, tá vendo? Quem morreu no mar, no acidente, também viram à tona os corpos dele para serem julgados. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Está vendo quem estava também no inferno? Também nesse dia vai também comparecer no tribunal final. Amém? E assim cada um foi julgado, foram julgados, cada um segundo que, irmãos, as suas obras. E aí vem o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, trazendo a resposta da mensagem. E esta é a segunda morte, é ser lançado no lago de fogo. Amém? Está vendo que não é o inferno ainda? O inferno é só a sala de espera. Quem está no inferno hoje está só esperando o julgamento final. Quem já está no inferno já sabe que está condenado, pessoal. Já sabe que está condenado, não tem como mais se salvar, né? Bom, aí esta é a segunda morte. E o versículo 15 termina dizendo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Entende agora? Então vamos dizer que a pessoa nos livros, vamos dizer que na história dos livros da pessoa, nos livros lá, está lá escrito assim: fez caridade, foi uma pessoa boa, não fez mal a ninguém, desde que a pessoa nasceu e tudo mais. Realmente a pessoa foi uma pessoa direitinha na vida. Mas vamos ver se o nome dela está no livro da vida. Tá, não vai ser salvo. Por quê, pastor? Porque ninguém é salvo porque fez caridade, porque fez isso e aquilo outro. Somos salvos pela fé e porque aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Então quem tiver conosco na vida, ainda que na vida aqui nessa terra, não tenha feito mal a ninguém, nem uma barata. Podemos dizer assim, né? Nem uma formiga. Não deixa barata, que é um bicho que o pessoal é bom matar mesmo. Aí passou uma formiguinha. Eita, levantou o pé e falou assim: mano, uma formiga. Está garantido morar no céu? Está garantido? Ou entrega a vida para Jesus, ou não tem o nome no livro da vida e não vai morar lá, pessoal. Entende agora? Então, é orarmos, pessoal. É orarmos, buscarmos, vigiar a nossa própria salvação e orar também pela família. Porque quando eu olho para o Apocalipse, eu penso logo na minha família, eu penso naqueles, principalmente naqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus ou que estão afastados de Jesus, irmãos. Porque se eles hoje passarem por esse julgamento, para onde eles irão? Será que eles vão passar pela segunda morte? Que a primeira morte não é o maior problema, pessoal. O maior problema não é a segunda morte. O maior problema não é a primeira morte, né? O problema é a segunda. A segunda morte é que é o pior. A primeira morte todo mundo pode passar, amém? Se não for arrebatado, né, pessoal? A maioria das pessoas vão passar, é normal. O problema é o que vem depois, que é a segunda morte. Aí pensando nos nossos filhos, pensando em primo, tio, uma mãe, um pai, um avô, hoje, que estão vivos hoje, não se preocupe, quem já foi entregue na mão de Deus, tá? É com Deus, não cabe a gente julgar, amém, irmão? Mas pensando hoje, os que estão vivos hoje, que tem a chance de ser salvo, pensando neles hoje, se Jesus voltasse hoje, se eles morressem hoje, para onde é que eles iriam? Será que eles vão passar pela segunda morte? E agora? Por isso, irmãos, oração pela família. Por isso, cabe a nós, como aqueles que conhecem mais da palavra de Deus, não faltar nas quarta-feiras orar pela família. Toda quarta-feira nós estamos aqui, igreja de joelho, família de pé, para que eles se levantem na presença de Deus, que todos que estão afastados de Jesus são considerados caídos. Entenda, quem está afastado de Jesus é chamado de caídos. Eles estão caídos, mas Jesus pode ler, amém? Enquanto há vida, irmãos, ainda há esperança para aquele familiar que hoje está caído, mas que nós sabemos que Jesus pode levantar. Diga graças a Deus. Quem quer a família de pé? Vamos orar pela família, pessoal. Se achou no teu tapete da família não, cadê os obreiros? Está passando aí? Alguém não tem? Se alguém não tem não tapete? E como é que você prepara? Pega uma canetinha, bota aí o seu nome primeiro, certo? Primeiro você põe o seu nome e coloca em família, que aí você já inclui toda a família. Mas eu queria que você especificasse o nome de quem está afastado de Jesus na sua família,
o nome de quem está, meus irmãos, longe do Senhor. Especifique, para que Deus possa, sabe, esses que estão afastados, que sejam os primeiros. Senhor, visitar eles. Em nome de Jesus, né, pessoal? Vamos dobrar o nosso joelho agora? Pastor, já preparei o nome da minha família. Então vamos dobrar os joelhos agora para pedir a Deus para que eles sejam salvos, pessoal. Para que eles se arrependam, né? O quanto antes, pessoal. Vamos orar. Pai, dobramos agora os nossos joelhos, porque enquanto a vida é esperança, Jesus. E nós temos a esperança e a fé que a nossa família, Deus, com as tuas mãos, com a tua ajuda, meu Pai, poderá se levantar para que eles não sejam condenados, Senhor, naquele grande dia. Naquele grande dia, meu Deus, será um momento de tanta tristeza, meu Deus, para aqueles que vão passar pela segunda morte. Mas nós não queremos, Senhor, que ninguém passe por isso, e muito menos a nossa família, Senhor. Então visita, Jesus, agora. Visita agora, meu Deus, cada um deles. Visita agora, meu Deus, cada um deles, meu Pai, para que se arrependam enquanto a chance. Deus, toca na vida deles, que eles possam ser convencidos pelo Espírito Santo, de se arrependerem dos seus pecados, que eles possam convencer, meu Deus, pelo Espírito Santo, de se arrependerem, meu Pai, da promiscuidade que vivem muitas vezes, que eles possam arrepender e entregar a vida a Jesus. Porque aquilo, meu Deus, que o homem semear, isso sem parar. Se a pessoa rejeitou a Cristo, como é que ela vai entrar no céu? Se é Ele que tem a chave do céu. Mas como a pessoa vai entrar lá, se aqui nessa terra ela rejeitou a Cristo e abraçou o pecado? Então, Espírito Santo, traga salvação para a nossa família. Traga salvação, meu Deus, para os nossos familiares, que eles se convertam. Deus, tira o mal, Deus, tira o mal. Oh Deus, arranca o mal que está na mente deles. Arranca, meu Pai, agora em nome de Jesus. Arranca agora, meu Deus, todo o mal em nome de Jesus. E que eles sejam salvos, Jesus. Oh, faz isso, meu Deus. É o que nós te pedimos, Jesus. É o que nós clamamos, Jesus. Salva eles, meu Deus. Salva, 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 cura. Liberta a alma deles. Liberta a alma deles, meu Pai. Liberta toda ação do mal. Liberta as influências. As influências desse mundo, Jesus, tem desviado a muitos. Tem desviado a muitos, meu Pai. As influências desse mundo, meu Deus. Então lava, Senhor, purifica, Senhor. É o que nós te pedimos agora. E te agradecemos, Senhor, na certeza que o Senhor salva, que o Senhor cura. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, quando nos levantarmos pela fé, que a nossa família se levante para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos na certeza, meu Pai, que o Senhor está fazendo uma obra tremenda em nome de Jesus. Se levante, meu Pai, no seu lugar. Se levante, entregue a sua família para Jesus. Entregue a sua casa para Jesus. Você orou, você clamou, você pediu a Jesus. Então creia, entrega a família a Ele. Diga: Pai, te entrego meus filhos, te entrego. Se você tem seu marido, sua esposa, entrega a Ele agora. É um primo, é um tio, é alguém que está afastado. Entrega a Jesus e diga: Jesus, eu entrego em tuas mãos, Senhor. Eu entrego a certeza, meu Pai, que a obra do Senhor já está acontecendo, que a obra do Senhor já está se realizando na vida deles. Essa é a nossa certeza, meu Pai, e nós dizemos a Ti obrigado, e amém, e graças a Deus.
Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus, porque Ele já está abençoando. Amém, pessoal? Então essa tem que ser a nossa certeza, pessoal. É de buscar a Deus. Só tem um caminho. Gente, não tem 2, 3, 4 caminhos. Só tem um caminho. Vai para o céu, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem essa. Quem falar, não, tem mais uma, tem mais um jeito. Não tem, pessoal. Não tem, só tem um caminho para o céu, pessoal. É Jesus Cristo. Ou a pessoa aceita Jesus, ou se rejeitá-lo, para o céu não vai. Aí vai passar pela segunda morte. Mas se a gente orar, eu creio que Deus vai fazer uma obra, já está fazendo, e por isso deve perseverar pela nossa casa. Amém? Pode soltar um minutinho. Eu vou pedir para os obreiros passarem recolhendo o capítulo da família. Entregue para os irmãos agora aí em nome de Jesus, pessoal. Que Deus abençoe a nossa casa, né, pessoal? A família e os nossos familiares, sejam eles parentes de perto, de longe, de primeiro grau, segundo grau, não importa. E que Deus possa, né? Que Ele possa, né, alcançar, né, pessoal, com a sua infinita misericórdia, né, pessoal? Em nome de Jesus, amém? Eu vou entregar aqui a família nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A nossa casa, vou pegar na mão do Senhor. Mas antes, pessoal, deixa eu falar aqui da sexta-feira. Em nome de Jesus, pode sentar um minutinho. Sexta-feira, pessoal, estaremos aqui no culto da cura e libertação. Como é que é esse propósito, pastor? Na sexta-feira, nós estamos aqui, pessoal, pela fé. Estamos aqui pela fé, tocando no manto consagrado, amém? Vem para mim, uma carteirinha do manto, tá certo? Como é que eu faço, pastor? Você declara a tua vitória, pessoal. O segredo está na determinação. É você determinar, é você declarar: eu vou tocar e eu vou ser curado. Quando você declara pela fé, um milagre acontece, amém, meus irmãos? Aqui, ó, você vai pegar a campanha do manto, amém? Você pode também declarar a libertação do filho, a cura da família, a prosperidade, a vitória financeira. Você pode vir declarar. Por quê? Porque, irmãos, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, precisa lutar contra esses males da terra, né, pessoal? Enfermidade, doenças, vícios, muitas vezes está na família, ou às vezes uma luta, uma causa na justiça que você tem, é uma luta financeira, não importa. Deus pode fazer você vencer. E se o nosso Deus pode fazer vencer, por que não buscar a Deus pela fé, né? O nosso segredo vem tocar no manto, tá bom? Então daqui a pouco eu vou falar mais. Depois é o seguinte, eu vou deixar para dar o convite no final, amém? Mas deixa esse convite agora para a igreja, sexta-feira, vim tocar no manto. 9 da manhã e 7h30 da noite, em nome de Jesus, tá bom? Quando a gente entregar os pedidos a Jesus, amém? Os pedidos que você trouxe hoje, estenda a mão para cá. Meu Deus, meu Pai, entregue em tuas mãos cada um desses pedidos que foi trazido pela família, em nome do Senhor Jesus. Declaro, Deus, pela fé a vitória. Declaro, Deus, pela fé a família salva, a família curada, a família livre, meu Pai.